eu sou Emília Santana, da INSI Desenvolvimento, e a nossa proposta hoje é falar de um tema muito importante, muito significativo, que é a dependência emocional. Lembrando que, quando eu trago aqui esse tema, eu não estou falando dependência só de relacionamento afetivos, tá? Também, né? A dependência emocional, ela não vai se manifestar só no relacionamento, ela também se manifesta em outras relações, que não seja só as relações afetivas, eu quero dizer, né? Então, às vezes, depender de um amigo a ponto de, quando sentir ciúmes desse amigo, ou sentir ciúmes do amigo, da amiga, dar atenção para uma outra pessoa, isso também se caracteriza como uma dependência emocional. Quando a gente traz que o dependente emocional ele tem uma necessidade constante de aprovação, né? Essa aprovação ela não precisa vir só do parceiro, é uma aprovação, as pessoas precisam estar validando, porque a opinião do outro é muito significativa para aquela pessoa que depende emocionalmente, né? Então, vamos lá. Quando a gente está falando de dependência emocional, vou começar agora do comecinho mesmo, a gente está falando de uma série de comportamentos para se caracterizar como uma dependência, uma série de comportamentos que demonstram a necessidade de um apoio de uma outra pessoa. Essa pessoa pode sim ser um parceiro, mas pode ser, como eu falei, dentro das amizades, pode ser dentro da área profissional do chefe, que precisa estar sempre validando o trabalho, aquilo que a pessoa apresenta. Então, essa dependência, essa necessidade desse apoio, como se fosse assim, eu preciso de uma muleta, né? Eu não tenho como caminhar sozinho. Cada passo que eu dou, né, eu preciso desse apoio, porque sozinho é como se desequilibrasse. Vai aparecer na relação afetiva? Vai, e pode, inclusive, isso levar a final de relacionamento, porque a dependência é tão grande que chega a sufocar o outro. Normalmente, essa pessoa que manifesta, né? Então, a gente vai falar desses comportamentos que caracterizam como uma dependência emocional. Então, o medo da solidão e esse medo intenso de ficar sozinho, e pode ser que a pessoa tenha um relacionamento, ela pode ser casado, ela pode ser, mas esse medo de ficar sozinho, um medo de não saber lidar consigo mesmo, que traz um desconforto muito grande, e a pessoa acaba, na maioria das vezes, tendo comportamentos tão fortes de pedir, de grudar na outra pessoa, que acaba minando a possibilidade do outro também se sentir feliz. Porque, na realidade, quando você está carregando um dependente, imagina você sendo o apoio do outro, aquela pessoa se sente também limitada e tolhida na sua realização. Então, e para o dependente, a realização dele é a partir do momento que ele está com o outro. Uma necessidade que o outro se sinta feliz, um dar desigual, né? Dentro da lei da constelação, a gente sabe o quanto é importante para qualquer relacionamento se manter o respeito ao equilíbrio, onde os dois colaboram na relação, contribuem de uma forma positiva na relação, e quando existe uma dependência, é uma necessidade tão grande de fazer algo pelo outro, que nesse anular que a gente está trazendo aqui, aquela pessoa não pode fazer nada, não pode contribuir. Então, assim, toma todo o espaço
né, do outro. Não existe eu permito que o outro faça algo, eu permito que o outro tenha uma vida, que o outro saia, ou que o outro tenha amigos, ou não, né? É como se a gente vê esse comportamento na criança, quando a gente... aquela criança que quer chamar atenção, que às vezes a mãe está olhando para o outro lado, ela pega o rosto da mãe e puxa para ela, assim, como se fosse, presta atenção em mim, né? A gente vê a criança fazer isso. A pessoa que tem essa dependência é como se ela tivesse o tempo inteiro virando o rosto do outro para que olhe para ela só, né? Para olhar, para ver, para validar, para... Então, essa é uma das características. Necessidade de aprovação, medo da solução, da solidão. Óbvio que existe uma baixa autoestima, ou seja, se a pessoa precisa da validação do outro o tempo inteiro, existe uma baixa autoestima. Então, é como se aquilo que eu faço só vai ter valor se for aprovado, né? Emocionalmente, a pessoa tem uma visão negativa de si mesma, então ela precisa dessa aprovação do outro para que ela possa se sentir em pé, né? Apoiado. Duvida das suas próprias capacidades, mesmo que isso esteja camuflado. Porque muitas vezes você olha um dependente emocional e a pessoa, às vezes, é até arrogante, porque ela impõe que o outro faça aquilo que ela quer, ela impõe que seja do jeito que ela está querendo que seja. Então, assim, aparentemente, ali não existe uma fraqueza daquele dependente emocional. Muito pelo contrário, às vezes até um tanto agressivo para poder fazer com que para se sentir visto, para se sentir valorizado, né? Existe o desrespeito total do equilíbrio. A outra coisa que é muito importante é a possessividade e os ciúmes, que está dentro disso que a gente está falando. Ou seja, se eu preciso da atenção total do outro, eu não vou querer que o outro tenha uma vida própria, que o outro se sinta feliz. É como se eu não pudesse admitir que o outro se sentisse feliz em alguma situação, ou no trabalho, ou numa outra relação, ou até com a própria família. É como se toda a felicidade, né, do outro precisa estar conectada a esse dependente. Ele precisa estar na ação de gerar a felicidade do outro, porque, na realidade, ele não sente dentro dele essa completude, essa felicidade, né? Ele precisa daquele, né, que vai mantê-lo nessa situação. Então, o tempo inteiro é focando, olhar na outra pessoa e fazer o que a outra pessoa quer, e chamar atenção, e querer ser amado, e querer escutar que é amado, e precisar, de alguma forma, fazer com que o outro também dependa dele. Então, não sei se está confuso, mas uma das coisas que a gente vê na constelação, quando a gente fala de emaranhados, o dependente emocional, ele é capaz de segurar a outra pessoa para que a outra pessoa não tenha sucesso e não possa ir embora. Isso acontece bastante, a gente vê nesses emaranhados, que são aqueles vínculos energéticos, ou seja, a energia de podar o outro é tão grande porque ele precisa disso e muitas vezes até faz com que segura, prende, paralisa o outro naquela relação, que na realidade isso não vai se consolidar. Uma hora isso vai acabar, vai finalizar, né? A outra característica do dependente emocional, que é muito forte, que é esse não conseguir tomar decisões. Então, é como se eu preciso do outro para validar, eu preciso do... E isso pode ser em relações diferentes até. Então, é uma característica do dependente, como ele precisa de alguém que afirme quem ele é, que seja o apoio, essa dificuldade de tomar decisões, né, é algo que
existe ali dentro, muito embora isso nem sempre apareça, porque quando ele tem um desejo de dar muito, porque ele é dependente, então ele quer se sentir importante, isso pode ficar meio camuflado ali, mas a insegurança é constante, né? Então, eu preciso me sentir seguro, mas para me sentir seguro eu preciso do apoio dessa outra pessoa, e aí não conseguir fazer escolhas, ficar trocando de interesses, daquilo que gostaria de fazer, sempre com o objetivo de agradar alguém e de ser aplaudido. O apego emocional, lógico, é intenso, então, quando a gente fala da intensidade, né, na hora de manifestar os sentimentos, então, bem típico daquelas músicas que a gente escuta que tem muito sofrimento, aquela intensidade de, sei lá, pedir para o outro ficar, me ajoelhei, e chorei, e sofri. Então, é essa intensidade inteira, e isso pode levar até, muitas vezes, para poder chamar a atenção do parceiro, se a gente estiver falando de relacionamento afetivo, até situações de dizer eu vou me matar, eu vou me cortar, eu vou... como uma forma de garantir que o outro vai olhar, para chamar atenção, né? Na realidade. Então, isso existe, e a gente percebe até dentro esse desequilíbrio para poder, por não conseguir aceitar um não, né, do parceiro, essa necessidade de chamar atenção e dizer, se você se separar de mim, eu vou me matar, eu vou me cortar. Então, é uma cobrança tão intensa que tira o poder do parceiro de decidir sobre a vida dele, e aí cria esses vínculos que a gente fala em constelação, esses emaranhados, né? Existem casamentos com dependência, gente, que aquele que apoia, ele não consegue sair da relação de jeito nenhum. Porque caso ele tenha algum movimento de sair, quando ele olha o sofrimento, e daí a gente vê que acaba formando uma relação totalmente doentia, porque existe um não querer ficar naquela relação, mas fica para atender a necessidade daquele que é dependente, que não vai saber viver sozinho, e que esse olhar, né, do outro enfraquecido, e o medo do que pode acontecer. Existe também mais uma característica, que é a dificuldade em ter limites saudáveis, sabe? Em renunciar, muitas vezes, aquilo que gostaria de fazer em prol de manter aquela relação, em prol de atender o outro. Então, não existe vida, porque não existe escolha, né? É só fazendo para se sentir apoiado, para se sentir validado. Então, isso enfraquece e não tem alegria também. Porque quando o dependente emocional ele é atendido nessas carências, a ansiedade é tão grande que ele quer mais, ele desvaloriza aquilo que ele está recebendo, que é aquela coisa. Se a gente for pensar num namoro, por exemplo, se encontrar durante a semana de 7 dias, nessa relação, se encontrar 4 dias, vai ser pouco. Se encontrar 5 dias, vai ser pouco. Se encontrar 6 dias, vai ser pouco. Porque não existe uma satisfação, sabe? E um olhar para a própria vida, né? Ou seja, esse dia que eu não estou encontrando, o que eu vou fazer? O que vai atender a minha necessidade? Como é que eu posso me sentir feliz que não seja só grudado nesse apoio, né? Então, isso de não ter a gratidão, de não ter o respeito, de minar aquilo que seria importante dentro da individualidade de cada um, isso gera sofrimentos bem grandes.